Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade, que hoje começa uma série de vídeos sobre a qualidade de energia elétrica. Entre outras coisas, nós vamos falar aqui de um fenômeno que acontece em milhares ou milhões de edificações em todo o mundo, que é o aumento da velocidade de rotação daqueles medidores de energia a disco, aqueles medidores antigos, e consequentemente erros de medição que aumenta o valor da conta de energia elétrica, né? Esse mesmo fenômeno também ele é responsável pelo aquecimento de condutores, pela queima prematuras de eletroeletrônicos, né? Pelas quedas de tensão, pelo aumento indesejável da velocidade de motores elétricos monofásicos ou trifásicos e, consequentemente, perdas com sobreaquecimento dos enrolamentos e danos nos isolantes e muito mais, né? Esse fenômeno chama-se harmônicos de tensão e corrente, que, falando de uma maneira assim muito popular, nada mais é do que a distorção, um ruído, uma impureza velada e indesejável que compromete a qualidade da energia elétrica da sua casa ou de uma instalação comercial ou industrial que seja, implicando no consumo extra e desnecessário de energia elétrica. Esse assunto ele é muito importante, mas também muito pouco conhecido da maioria dos profissionais de eletricidade. Inclusive, a gente vai abordar nessa série de vídeos aqui tudo sobre aqueles economizadores de energia elétrica, né, que são vendidos aí no Mercado Livre, por exemplo, e que são denominados filtros economizadores de energia e que prometem reduzir em até 40% o consumo de energia elétrica. Teoricamente, em tese, esses dispositivos eles podem até melhorar a qualidade da energia, né? Fazendo, digamos assim, uma limpeza, uma filtragem e mitigando esses ruídos que em alguns casos são desastrosos. Mas será que esses filtros realmente funcionam? Será que serve para todo tipo de instalação? Né? Se você acompanhar essa série de vídeos, vocês realmente vão se surpreender com o que nós vamos abordar aqui sobre as causas e consequências da presença de harmônicos, né? Sobre os valores limite para os harmônicos e, por fim, as tratativas desse fenômeno tão indesejável nos circuitos elétricos prediais e industriais que não podem ser identificados por simples multímetros ou amperímetros. Existem instrumentos dedicados, inclusive de baixo custo, que além de gravar todos esses eventos, ainda geram relatórios, gráficos e medem praticamente todas as grandezas elétricas, né? Tipo tensão, corrente, potências aparentes, ativas e reativas, harmônicos, normalmente até a 40ª ordem, além do fator de potência, sequência cíclica de fases, desequilíbrios no sistema elétrico e muito mais, né? Esse é um assunto complexo, é mesmo para profissionais de engenharia, mas nós vamos aqui esclarecer através de uma linguagem muito fácil e de forma que até mesmo um simples curioso por eletricidade ou mesmo uma dona de casa vai conseguir entender. Vamos lá então? Para a gente entender melhor esse fenômeno dos harmônicos, né, essa praga invisível que assola as instalações elétricas, é preciso voltar um pouco no tempo. Numa residência típica dos anos 70, o consumidor ele possuía uma carga instalada predominantemente resistiva, composta basicamente por chuveiros e ferros elétricos, lâmpadas incandescentes, sendo que o número de equipamentos eletrônicos mesmo, né, se resumia, na maioria das vezes, a um aparelho de televisão ou no máximo aí uma geladeira ou um ar-condicionado. É tudo muito simples, tudo muito básico, desprovido de qualquer eletrônica de controle. O resultado disso era uma corrente essencialmente senoidal em cada fase e uma corrente com valor de neutro muito baixo, né, a uma frequência de 60 Hz, que é a frequência fundamental da rede. Ou seja, não tinha harmônicos naquele tempo, né? A energia era limpa. Mas aí o tempo foi passando e atualmente a gente vive uma realidade completamente diferente com os eletrodomésticos modernos. Hoje, qualquer edificação é possível encontrar mais de uma televisão LED, né? Várias lâmpadas fluorescentes compactas ou mesmo LEDs, né? Com potências inferiores aí a 30 watts, o que é um problema que a gente vai falar mais tarde, além de aparelhos de áudio, computadores e muitos outros. Todos esses eletrônicos que a gente mencionou aqui, naturalmente, eles possuem uma fonte, que em alguns casos processam a energia, às vezes rebaixando, às vezes transformando em corrente contínua, às vezes até
modificando a frequência, e que normalmente absorvem correntes apenas para uma fração de cada ciclo, provocando cargas não lineares e, consequentemente, correntes não lineares. E é exatamente isso que gera esses estranhos fenômenos, esses ruídos para a frequência da linha de 60 Hz, que são os famosos harmônicos. Por esse motivo, o circuito de distribuição ele contém não apenas frequências de 60 Hz, o que seria o melhor dos mundos, o que seria o ideal, mas também tem uma bagaceira de ruídos aí de 180 Hz, de 300 Hz, que seria o caso da quinta harmônica, né? E múltiplo desses valores aí até 900 Hz ou superiores. Um exemplo clássico disso são as lâmpadas fluorescentes compactas. A maioria das pessoas não se dão conta disso, mas todas essas lâmpadas de 7 watts, 15 watts, 20 watts, 25 watts, enfim, todas essas lâmpadas com potências inferiores a 30 watts, elas têm baixíssimo fator de potência. Você pode pegar a sua lâmpada e observar aí. Então, consequentemente, essas lâmpadas produzem harmônicos além dos limites aceitáveis. Evidentemente que uma só não, mas várias lâmpadas, com certeza sim. Eu já peguei uma edificação que tinha mais de 300 lâmpadas de 15 watts e o resultado disso foi distorções harmônicos totais superiores a 200%, quando o limite é de 50% em corrente e 8% em tensão, conforme a gente vai falar, né, mais adiante. Pessoal, olha só que coisa interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Nós temos aqui uma lâmpada fluorescente compacta da Philips de 23 watts. A corrente nominal dessa lâmpada é de 230 mA, o que daria aproximadamente 1 ampere dividido por 5 partes. Mas o fator de potência dessa lâmpada é de 0,55. O fator de potência é algo que vai de 0 a 1, e quanto mais baixo é o seu valor, pior é a qualidade de energia elétrica. Então essa lâmpada ela tem a metade da eficiência energética esperada para ela. Essa lâmpada que tem 23 watts, ela tem 1449 lumens. Se você comparar essa lâmpada aí com uma lâmpada de 45 watts, que tem 190 miliamperes, olha só que interessante. A lâmpada de 45 watts tem apenas 190 miliamperes e a lâmpada de 23 watts tem 230 miliamperes, ou seja, uma lâmpada que tem a metade da potência luminosa da lâmpada de 45 tem praticamente a mesma corrente. Aliás, a corrente dela é mais alta devido ao seu fator de potência ser muito baixo. Essa lâmpada de 45 watts aqui, ela tem um fator de potência de 0,92, o que é muito bom, é perfeito, tá? Melhor do que isso, só 0,95, 0,98, então, né? Só que é difícil encontrar. Então, a eficiência luminosa dessa lâmpada de 45 watts é de 2.850 contra 1.449. Quando você analisa a forma de onda desse tipo de carga, ou seja, várias dessas lâmpadas de baixa qualidade ligadas simultaneamente, a gente observa como os componentes harmônicos se somam à forma de onda fundamental de 60 Hz. O resultado é uma corrente alternada completamente distorcida que, quando circula entre a carga e a fonte, uma das coisas que ocorre é o efeito pelicular, que é uma tendência da corrente de se distribuir predominantemente ao longo da faixa externa do condutor. Ou seja, essa corrente ela evita percorrer o interior do condutor e vai para a parte externa, né, devido ter uma impedância maior ali, devido ao aumento dessa frequência provocada aí por esses ruídos, né, produzindo dessa forma aí o sobreaquecimento do condutor, o envelhecimento precoce do isolamento e uma maior queda de tensão na linha, né, além, evidentemente, do consumo extra de energia elétrica, né. Às vezes você não consegue perceber esse fenômeno devido à falta de instrumentos dedicados e talvez não entenda por que um condutor dimensionado adequadamente está passando uma corrente alta ali e aquecendo. Um outro efeito dos harmônicos num circuito industrial, por exemplo, é o aumento da ressonância paralela, né, que se manifesta em circuitos de correção de fator de potência, podendo queimar
prematuramente os capacitores ou até mesmo explodir essas células capacitivas. Esse fenômeno ele desafia as equipes de manutenção que simplesmente substituem os capacitores e os componentes de manobras envolvidos. E logo depois de alguns meses o fenômeno que é permanente, ele volta a danificar os componentes. Uma outra coisa que também desafia os profissionais de manutenção é o aquecimento do condutor neutro. Mesmo estando bem dimensionado e com cargas equilibradas no sistema trifásico, isso acontece em função dos múltiplos ímpares do terceiro harmônico, chamados aí de tripla, que se somam algebricamente ao neutro, criando aí uma situação de sobreaquecimento muito perigosa. Então, pessoal, agora a gente vai às perguntas que não querem calar, Como identificar esses fenômenos numa instalação e como tratá-los? Então, do mesmo modo como um médico ele tem de fazer uma consulta para diagnosticar uma doença, o profissional de manutenção ele deve fazer um estudo para diagnosticar as causas de um problema relativo à qualidade de energia elétrica também, Então, como se trata de diagnosticar problemas abstratos, essa pesquisa ela pode envolver questões que vão muito além aí do manuseio de um simples alicate amperímetro, Pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo, mas eu queria dizer para vocês que existe um instrumento portátil e de baixo custo que auxilia esses diagnósticos. Nós estamos falando desse cara aqui que vai ser tema para o nosso próximo bate-papo, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, não percam essas séries, a gente vai revelar muitas outras coisas interessantes. Então, um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da Eletricidade.